boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal Regional. Assinala-se hoje o 25 de Abril. Faz 39 anos que a Revolução dos Cravos aconteceu e as memórias continuam presentes. Já este ano, Grândola Vila Morena ecoou por todo o país e até mesmo em Espanha. O povo unido jamais será vencido. Esta é a frase que simboliza a história dos portugueses, a liberdade e o final da repressão. É impossível, em poucas palavras, tentar descrever a nossa história de há quase 40 anos. Mas o importante é que não se deixe murchar o cravo que Abril floriu. Foi o 25 de Abril que restituiu a todos os portugueses o direito de viver sem medo, de falar sem medo e, sobretudo, a liberdade de discordar sem medo. E recordar este dia é revivê-lo. O Estado Novo vigorava naquela época. Salazar controlava o país e fazia questão de censurar a população, aqueles que fossem contra a sua política ditatorial. PIDE, a polícia política que defendia o Estado. Oposta à polícia dos dias de hoje, esta perseguia e torturava todos os que não respeitassem o regime, ou seja, todos os que tentassem repreender e dar a sua opinião sobre a política da altura. Marcelo Caetano, sucessor de Salazar, tentou de certa forma encobrir a situação do país, mas o que realmente se propôs fazer foi a chamada Primavera Marcelista, sinónimo de ditadura branda ou uma pequena maquiagem no governo. O certo é que tudo se mantinha e o povo reagiu a este clima de opressão e instabilidade. Exército, Marinha e Aviação, todos deram nome ao movimento das Forças Armadas, que estava preparado para fazer uma revolução. Sem manchas de sangue, o povo português juntou-se ao MFA e organizou o golpe de Estado. Mas se hoje se celebra o dia 25 de Abril, não se pode esquecer que tudo foi arquitetado a partir de 24, quando por volta das 23 horas se transmitiu a canção E Depois do Adeus, de Paulo de Carvalho, que marcou o início das operações militares. Aqui, quem me abandonou, diga-se assim que foi a primeira senha contra o regime. No dia seguinte, o famoso dia 25, foi dado o sinal que confirmava que as operações militares se encontravam em marcha, com a música Grândola Vila Morena, de José Afonso. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena, dentro de ti a cidade. O quartel do Carmo foi cercado e dentro estava refugiado Marcelo Caetano. As ruas começaram a encher-se de milhares de pessoas e às 19h30 Marcelo Caetano rendeu-se. Aqui surgiu o maior símbolo deste dia. O cravo vermelho foi distribuído pela população aos soldados. Estes colocaram-nos nos canos das espingardas de modo a fundamentar o princípio da vida, da força e do poder. Faz 38 anos que a Revolução dos Cravos aconteceu e as memórias continuam presentes. Já este ano, Grândola Vila Morena ecoou por todo o país e até em Espanha. Os cravos têm saído às ruas e com certeza sairão amanhã para lembrar que todos os dias são dias de liberdade e para não murchar, os cravos precisam de ser regados. Ficamos agora com a síntese das notícias regionais. O presidente da Junta Metropolitana do Porto, Rui Rio, foi questionado pela CDU no que diz respeito ao processo dos contratos swap feitos pela Metro do Porto e pela STCP. A CDU pediu esclarecimentos a Rui Rio sobre a confirmação da realização dos respectivos contratos por ambas as entidades, assim como o número de contratos realizados deste tipo
e os seus respectivos montantes e duração. Para a CDU, este é um contrato que pode mexer com as contas, uma vez que o recurso a contratos swap pode implicar uma perda de 832 milhões de euros para a Metro do Porto e 107,2 milhões de euros para a STCP. A Junta Metropolitana do Porto tem agora 10 dias para responder a este requerimento. Os vereadores do Partido Socialista de Gaia mostram estar frontalmente contra a decisão do deslocamento do Regimento de Artilharia sediado na Serra do Pilar para Vendas Novas. O Partido Socialista considera que esta ideia pode significar uma potencial perda para o Concelho de Gaia e para a região, sem que se perceba qualquer alternativa para aquele local com semelhante impacto económico e social. Os socialistas irão solicitar uma reunião de emergência ao comandante do regime de artilharia da Serra do Pilar. Um projeto que tem vindo a ser desenvolvido desde 2007 pela Universidade do Porto chega agora com o conceito Universidade de Verão 2013. Este é um plano que conta com mais de 50 cursos de verão, entre eles aulas de italiano, culinária saudável e sessões sobre inovação e empreendedorismo. Segundo a UP, este é um projeto que aposta na qualidade pedagógica dos seus docentes e investigadores, contribuindo assim para a atualização permanente de conhecimentos. As aulas vão decorrer em português e inglês entre 3 de junho e 28 de setembro. As inscrições já se encontram abertas e os preços variam consoante o número total de horas e equipamento necessário, podendo começar nos 300 euros para 3 horas de aulas sobre culinária saudável e chegar aos 275 euros por 48 horas de aulas sobre modelação e visualização digital. É num espaço de 1000 metros quadrados que 100 projetos podem ser instalados por parte de entusiastas do empreendedorismo. Com a iniciativa I Create a Job, proposta pelo Centro Empresarial Leonesa, qualquer pessoa que queira apostar no seu futuro ou receber aconselhamento profissional no ramo da assessoria empresarial tem agora a sua oportunidade. O espaço Coworking, em Matosinhos, disponibilizado a custo zero pela empresa, acolhe assim ideias de negócio que serão apoiadas desde o seu desenvolvimento até à sua implementação. Esta iniciativa destina-se a todas as pessoas e as candidaturas devem ser apresentadas até ao dia 6 de maio deste ano. A Câmara de Gaia está a promover encontros com os vários ministros que compõem o governo. Encontros que se tornarão mensais ou bimensais e que pretendem estreitar as relações da tutela com os agentes da região norte. Encontros com o governo é o nome da iniciativa que a Câmara de Gaia está a implementar. O objetivo é promover o diálogo entre os agentes económicos do Porto e da região norte e os ministros das várias tutelas. É a ideia de ter em pequenos grupos, 40, 50 pessoas no máximo, a possibilidade de haver perguntas diretas, respostas diretas, problemas de momento que afligem, neste caso, os agentes económicos e os empresários. No final vou ter oportunidade também de falar com o Sr. Ministro sobre algumas ideias que temos para o Norte e que eu penso que só serão concretizáveis de uma forma célere, havendo uma consonância estratégica de pensamento e ação entre o Governo e aquilo que é o núcleo central de uma liderança regional do Norte. O primeiro-ministro a marcar presença nestes encontros com o governo foi Álvaro Santos Pereira. O ministro da Economia teve assim uma reunião com alguns representantes do tecido empresarial de Gaia. À saída, lembrou que a região norte, no seu todo, pode liderar o processo de reindustrialização do país. Numa altura em que nós acabamos de promover o nosso plano estratégico para o turismo, numa altura em que o Governo está empenhado em lançar a Estratégia de Fomento Industrial 2013-2020, não tenho o mínimo de dúvidas que o Norte, nomeadamente o Porto, são os sítios perfeitos para o fazer, porque grande parte do crescimento económico nacional terá de vir do pulmão industrial do Norte, terá de vir de todas as valências absolutamente fantásticas que esta região tem para oferecer, quer ao nível do património, quer ao nível do turismo. E por isso mesmo aceitei com muito prazer este convite para falar com os empresários e para podermos exatamente promover estes encontros
em que os empresários possam falar diretamente, quer com as autarquias, mas somente, obviamente, com o Governo Central, para resolvermos os problemas das empresas e tornarmos a região cada vez mais forte. O Ministro ainda realçou a importância destes encontros com um impacto positivo tanto para os empresários como para o Governo. Por isso mesmo, o Presidente da Autarquia de Gaia e candidato ao Porto não deixou de referir a importância estratégica para o próximo quadro de apoios comunitários. Eu julgo que o Governo também julga que o sucedâneo para a crise da construção civil no próximo ciclo político deverá ser já não as grandes obras faraónicas, mas a reabilitação das cidades. Portanto, manifestar ao Sr. Ministro o nosso interesse em ver o CREN 2014 e 20 muito virado para a reabilitação das cidades. Preocupo mostrar também o desejo de ver o Governo associado a projetos que eu já anunciei, como os projetos de Porto, capital de turismo de congressos, alavancada nos prémios Porto, e aí não precisamos de ajuda financeira, já temos empresas privadas que suportam estas iniciativas, mas queremos o aconchego do Governo, nomeadamente da ICEP e do Instituto do Turismo, no sentido de dar o conforto institucional que decorre de saber que haverá uma promoção internacional alargada destas ideias. Bom, e depois há outras questões de caráter mais, eu diria, mais intimista, mas que não de todo sigiloso. Gostaria que o Sr. Ministro da Economia, com a sensibilidade que tem para o reconhecimento que tem da força e da importância das pequenas e médias empresas no tecido económico do país, que a ser constituída uma nova entidade financeira para suportar a economia, a que se tem sido chamado Banco de Fomento, que houvesse a abertura para considerar que o Porto, que tinha condições ideais e vantajosas para a sua sediação, até do ponto de vista de instalações. As instalações do Banco de Portugal estão ali na Avenida dos Aliados, devolutas e prontas a habitar. Agora, isto não é uma reivindicação, é uma ideia, é uma proposta. Os encontros com o Governo serão à partida mensais ou bimensais e visam trazer a Gaia e à região norte os ministros de todas as tutelas do Governo para dialogar com os agentes locais. A partir de agora já pode visitar os Jardins de Serralves, o Portugal dos Pequeninos ou o Palácio da Pena através do Google Street View. Estes e outros locais históricos e emblemáticos do nosso país fazem parte de uma coleção especial. Vá para fora, cá dentro. Nunca esta frase teve tanto sentido. Hoje, a Google passou a disponibilizar visitas virtuais a locais de destaque do nosso país. No Porto, pode, por exemplo, passear pelos Jardins de Serralves sem sequer sair de sua casa e da frente do computador. É a coleção especial do Google Street View Portugal que permite que qualquer pessoa, em qualquer parte do mundo, visite o enigmático Portugal dos Pequenitos ou o emblemático Palácio da Pena. Mas há mais nesta coleção que também passa pelo centro histórico da cidade de Évora. Segundo o comunicado da empresa, esta coleção é possível através da recolha de imagens e da parceria com as instituições responsáveis pelos espaços, adiantando que, por causa de iniciativas deste género, o Google Maps já deixou de ser apenas uma funcionalidade para planear uma viagem ou procurar um local, passando a servir igualmente para transportar os utilizadores para alguns dos locais naturais, culturais e recreativos mais significativos em Portugal e no mundo. O Google Street View chegou ao nosso país em 2009, foi criado 2 anos antes e encontra-se disponível em 50 países. Uma autêntica janela para o mundo que agora leva o melhor de Portugal a todo lado e à distância de um clique. E passamos agora ao comentário no Jornal Regional. Neste dia 25 de abril tem comigo Narciso Miranda. Narciso, boa tarde, obrigado pela sua presença. É um prazer estar consigo. E é precisamente o 25 de abril que nós vamos falar hoje. Uma data marcante para Portugal, uma data que mudou também o rumo do país. Que balanço poderemos fazer depois de tantos anos? Eu, apesar de tudo, faço um balanço positivo. E ao fim destes anos todos digo, valeu a pena. Eu acho só o facto de nós termos recuperado há quase 40 anos a liberdade,
a democracia, por muitos problemas que tenham surgido ao longo deste longuíssimo percurso, não podemos deixar de enaltecer estes valores, estes princípios que são sagrados para um democrata, que é respirarmos liberdade e respirarmos democracia. Agora, também devo reconhecer que não ficamos por estes conceitos. A recuperação que nós fizemos numa primeira fase, logo após 25 de Abril, naquela primeira década, duas décadas, que recuperamos o atraso acumulado durante 48 anos, durante quase 50 anos, na infraestruturação do país, na dinamização das comunidades, na construção de equipamentos e depois, numa segunda fase do poder local democrático, na participação nos projetos de desenvolvimento, pondo as comunidades a partilharem, já não crescimento, mas também desenvolvimento, faz com que eu continue a fazer um balanço positivo. Chegados aqui, há que reconhecer que hoje nós temos o desemprego, que é assustador. Temos focos de pobreza. Temos uma situação nova, que é a chamada pobreza envergonhada. Isto é, a pobreza que está a minar a classe média, está a entrar... Está a fazer com que quase desapareça. Exatamente. Está a fazer com que a classe média esteja a emagrecer, o que é perigoso. E, portanto, olhamos para esta situação... E uma outra situação, que é vermos os nossos jovens a saírem das suas comunidades, da terra onde nasceram, onde cresceram. É um fenómeno que já assistimos. Já assistimos, mas... Estamos a ver novamente que esse tem razão, mas diferente, mas de uma forma diferente. Exatamente, agora temos digamos assim, uma imigração licenciada. Exatamente, que esse é agora o problema. Nós tivemos uma imigração de mão de obra chamada barata, há 50 anos, ou até mais. Mas 60, 50 anos. Foi naquele período de 50 a 60 anos. Mas agora temos os criativos, os nossos técnicos, as pessoas em quem o país investiu, que nos custaram dinheiro, nós pagamos do nosso bolso, cada curso que um jovem tirou custou dinheiro ao país. E esses jovens agora vão pôr a sua capacidade, a sua conhecimentos técnicos, a sua inteligência ao serviço de outros países. Isso é gravíssimo. Porque pode conduzir a que passemos a ser um país de velhos. E um país com uma sangria da qualidade, da inteligência perigosa. E estes são os aspectos menos positivos deste longo percurso. Mas, quer dizer, isto não pode manter-se assim. Nós vamos ter que ter a força suficiente e a garra e a determinação para mudar. Já passamos por períodos piores, quer dizer, quem sofreu 48 anos de fascismo, de obscurantismo, vai ser capaz, e depois foi capaz de fazer o 25 de Abril, também vai ser capaz de dar a volta a esta situação. É esta fase que estamos a passar. E permita-me que eu lhe diga uma coisa para terminar. Já reparou que nos faltam 9 anos para atingirmos exatamente o mesmo período de tempo que tivemos de fascismo? Portanto, isto já é um longo percurso. Um longo percurso. Nós, parece que é no próximo ano, comemoramos os 40 anos após este ano comemoram-se 39? 39, 40, exatamente. 40 portanto, tivemos 48 de fascismo, faltam-nos 9, e eu acho que nestes 9 anos nós temos muito que fazer. Há um longo caminho a percorrer. E há um longo caminho a percorrer e temos que andar depressa, porque só faltam 9 anos, portanto temos que fazer esse percurso rapidamente para chegarmos daqui a 9 anos. Mas é preciso delinear esse percurso? Não, é preciso começar já a delinear esse percurso, de fazer uma estratégia bem delineada para pormos a economia a funcionar, pormos a economia a crescer, para criar emprego, para gerar riqueza e para segurar as nossas inteligências, os nossos quadros, os nossos técnicos, os nossos jovens, etc. E já agora, permita-me que eu faça uma homenagem a todos os homens e mulheres que fizeram o 25 de Abril, na pessoa de um grande amigo, o general Alfredo Assunção. O general Alfredo Assunção foi um homem de 25 de Abril, foi um homem que fez 25 de Abril, era o número 2 de Salgueiro Maia, foi o homem que no Largo do Carmo esteve ali, antecipou-se ao Salgueiro Maia, quando desceu o representante do governo de então, liderado por Marcelo Caetano, e quando perguntou o que é que estavam ali a fazer, foi o general Alfredo Assunção, na altura tenente, que disse: estamos aqui a pedir
para que o símbolo máximo do regime se renda pacificamente, que não há problema nenhum. Levou, parece que foram 2 chapadas, reagiu democraticamente, com grande sentido de humildade, e hoje é vereador. É bonito vermos um homem do 25 de Abril, que foi general, que é general, aceitar com sentido de humildade ser hoje vereador na Câmara de Matosinhos. Acho que a Câmara de Matosinhos tem grande motivo de orgulho por ter uma personalidade deste género a desempenhar humildemente a sua função de vereador. É a maior homenagem que eu posso fazer ao 25 de Abril. E viva ao 25 de Abril. Lembra-se como é que foi vivido o 25 de Abril? Lembro-me, aliás, eu tinha 20 e poucos anos, vivi-o intensamente. A primeira reação foi expectativa, o que é que estará a acontecer. Para aqueles que já andavam envolvidos... Não estava em Lisboa, certo? Eu estava em Matosinhos, estava em Matosinhos, tinha regressado de Angola 6 meses antes, e na véspera trabalhava na EFASEC, veio uma ordem de serviço a dar um aumento de 1000 escudos a toda a gente, desde o funcionário que ganhava menos até o funcionário que ganhava mais, e esse foi o primeiro sinal, foi no dia 24 de Abril. O Presidente do Conselho de Administração da EFASEC era o engenheiro Nobre da Costa, presta uma homenagem, que era um homem, de facto, um democrata. E, portanto, e depois, a partir do dia 26, 25 à noite, mas sobretudo a partir do dia 26, a grande euforia. Nunca mais me esqueço daquele 1º de maio. 1º de maio no Porto, 1º de maio em Lisboa, mesmo com aquelas confusões que aconteceram, com o Mário Soares, que foi para mim sempre uma espécie de bússola política, um guião. Para um homem notável ainda hoje, é um homem, de facto, que pensa, que sabe o que diz. E, portanto, lembro-me como é que se viveu esse dia e também as horas que antecederam o 25 de Abril. As horas que antecederam o 25 de Abril, o dia 24 de Abril, à noite, e depois, sobretudo, o 25, 26, 27, até o dia 1 de maio. Foi uma maravilha. O que é que o dia 1 de maio marcou? Aquela espontaneidade. O povo saiu todo para a rua. E saiu o mais velho, o pai, o avô, o filho, o neto, o bisneto, crianças, jovens, velhos, tudo envolvidos, contagiados. Num espírito de liberdade. Exatamente, e todos com espírito de liberdade e de grande solidariedade, de grande vontade de entreajuda, de vontade de fazer mudar o país. Eu acho que nós, à medida que o tempo vai passando, cada vez temos mais saudades desse espírito de solidariedade, de fraternidade também. As pessoas vieram para a rua de uma forma fraterna, saudável. É a mesma coisa como no São João, que as pessoas esquecem-se. Saem à rua. São João no Porto, se for para Lisboa, se calhar o Santo António, saem à rua fraternalmente, ninguém se chateia, ninguém se zanga. Às vezes até um alho que magoa, pá, que nos magoa no olho, ou no ouvido, ou na cabeça. 25 de Abril viveu-se com essa fraternidade e com essa solidariedade. Grândola Vila Morena é certamente o tema que estará para sempre e que ficará para sempre associado ao 25 de Abril. Já ouvimos também por várias vezes o Grândola Vila Morena este ano. Acha que de facto os portugueses querem, digamos assim, uma mudança ao entoar estes cânticos? Querem, não tenho certeza. Querem naturalmente, mas a gente sente que querem não só quando entoam a Grândola Vila Morena. Eu acho que quando se canta a Grândola Vila Morena hoje nós sentimos uma grande emoção. É curioso que eu próprio sinto isso. Sem quererem, sem me aperceberem, sinto... Emociona-se. Nós vibramos. Emocionamos-nos e vibramos-nos. Eu sinto sinto uma certa vibração no meu corpo, uma certa... e uma pontinha de emoção, é verdade. Mas não é só quando cantamos ou ouvimos cantar a Vila Morena que sentimos a necessidade de mudança. Eu acho que isso é absolutamente óbvio. É inevitável que até ao fim deste ano se façam mudanças. Absolutamente inevitável. Eu digo isto no dia 25 de Abril. 25 de Abril de 2013, até ao fim deste ano, antes do próximo 25 de Abril, que mudanças as mudanças são inevitáveis. Eu prefiro, neste dia tão importante, não as definir. Porque para mim, eu conheço-as bem, eu sei muito bem o que é que vai acontecer, eu adivinho o que é que vai acontecer. Mas hoje é 25 de Abril e vamos, de uma forma solidária e fraternal, dizermos todos, temos que mudar e temos que... Cada cidadão tem que se transformar numa alavanca para fazer o trabalho que se tem que fazer. Está nas mãos dos cidadãos, então, está nas mãos das pessoas. Tá, não tenho dúvidas. Sabe, derrotar o fascismo era um objetivo que estava na mão dos cidadãos. Fazer o 25 de Abril só podia ser feito por cidadãos. Se eles foram capazes de fazer o 25 de Abril, também vão ser capazes de fazer a mudança que se impõe, que é necessária.
E uma mudança, lá está, profunda, significativa. Sabe qual é a primeira grande mudança que é preciso fazer? Isso vou dizer no 25 de Abril. É acabarmos com a arrogância. Arrogância. Ou seja, eu não estou a falar só na arrogância deste governo, também houve arrogância no governo anterior. Muita. Eu até acho que houve demais. Autismo. Donos da verdade. Respeito pela diferença, pelo contraditório. E eu acho que existe um pouco espalhado por todo o lado, até ao nível do poder local, sinais de arrogância e de intolerância. Eu no outro dia tive que dizer a uma pessoa, não vou dizer onde foi, disse, sei lá, fica-lhe mal dizer isso, porque sabe porquê? Porque o que você está a dizer é um bocadinho mais do que aquilo que o Salazar disse. O Salazar disse, estou cansado de vos aturar. Que essa pessoa também estava a dizer, estou cansado de ouvir banalidades, estou cansado de ouvir as pessoas, não sei o quê. E eu disse a esta pessoa, não diga isso, porque isso fica-lhe muito mal, sabe porquê? Porque Salazar disse, estou cansado de ouvir Mário Soares, mande-se para Santo Tomé e Príncipe. Estou cansado das diabrites do Cunhal, prenda-se o Cunhal. E o Salazar também disse, estou cansado de Humberto Delgado, de falar de uma forma empolgante, mate-se Humberto Delgado. Eu acho que hoje, um pouco por todo lado, ouvimos discursos que não têm esta intensidade, que não têm esta intenção, mas parece que têm. E fazer esta pedagogia de combate à arrogância, ao autismo, aos donos da verdade, aos discursos fascisantes de pessoas que não são fascistas, que até são aparentemente democratas, mas têm lá um conceito fascisante lá no fundo, eu acho que essa pedagogia tem que ser feita. Tem que haver mais proximidade com as pessoas. Tem, muito, muito. O povo, na sua sabedoria, lá no fundo, na sua sabedoria, sabe apontar o caminho mais adequado para o futuro do país. E acredita que será em 2013? Acredito que é em 2013 que vão começar-se a sentir as mudanças e elas se concretizarão até ao próximo dia 25 de Abril. Até ao 25 de Abril de 2014, grandes mudanças se vão dar no país, do ponto de vista político, na minha opinião. E eu espero estar aqui, daqui a um ano, a dizer que, como viu, eu tinha razão. A comentar as mudanças que considera que acontecerão. As mudanças significativas que aconteceram durante estes 365 dias. Não sei se é 365 ou se é 366. Mas eu gostaria de comentar isto no dia 25 de Abril de 2014. As mudanças políticas sociais do país. Que acredita que irão acontecer. E que eu estou convencido que vão acontecer. Por vontade do povo. Exatamente. Foi um prazer. Muito bem, obrigado. Ficamos então com essas ideias de que certamente acredita que daqui a um ano estaremos aqui novamente para comentar então. E vamos ouvir o grande Oliveira Moderna agora noutros fóruns, noutros debates, que é muito importante para revivermos o 25 de Abril. Muito obrigado pela sua presença. Muito bem, foi então este o comentário de Narciso Miranda. Ficamos com o tempo para amanhã. E no norte e centro é esperada chuva, no sul céu limpo, com períodos de muito nublado. Quanto a temperaturas, o Porto espera uma máxima de 23 graus e uma mínima de 12. Em Lisboa, a máxima será de 23 graus e a mínima de 16. E em Faro, a máxima será de 25 graus e a mínima de 16 graus. É tudo por hoje, já sabe, a informação está de regresso amanhã. Tenha a continuação de um bom feriado.